Que tipo de vida estamos vivendo? Uma vida de insensatez ou uma vida de sabedoria? Esse é o tema de hoje do nosso programa EBD Comentado Online, edição Jovens. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online, edição Jovens. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria e satisfação que eu recebo você aqui para mais um programa, para mais uma aula. Você que está chegando pela primeira vez, você também é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Fique conosco até o final dessa programação, pois nós temos lições importantes para aprendermos juntos. Lembrando a você que esta é uma aula completa, onde eu explico a lição do início até o final, servindo para professores, para ajudar na preparação de suas aulas, para aqueles que por algum motivo justificável não poderão estar na classe, na aula, nesse dia dessa aula, e também para aqueles que querem aprender um pouco mais. Então, para iniciarmos a nossa programação, vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho te render graças, Senhor, por mais essa oportunidade de estar aqui para realizar este programa. Peço ao Senhor perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Também que ilumine a minha mente, Senhor, para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua Palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que juntos possamos compreender e, como objetivo principal de meditarmos na Tua Palavra, venhamos praticá-la. Que o Senhor possa nos dar uma programação edificante, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário, divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Então não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, dá o like também, tá bom? Para que o YouTube veja que o conteúdo é relevante. Também tem um botãozinho aqui do lado aqui, compartilhar. Envie para suas redes sociais, tá? As pessoas conhecerem o canal, nesse caso, e comente o que você achou desta lição. No final da aula, eu vou deixar uma frase que vai resumir o entendimento, o pensamento da aula, e você, se ficar até o final, vai saber qual é a frase e vai colocá-la também aí no seu comentário. Vamos lá? A lição de hoje é a lição de número 7, que será ministrada no dia 17 de novembro de 2024 com o tema Proteção contra a insensatez. O que é a insensatez? Nós vamos ver durante esta lição. Texto principal: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Aqui está sendo feita uma comparação entre a sabedoria divina, o que tem na sabedoria divina, quais as características que apresenta a pessoa que tem a sabedoria divina, e também da sabedoria humana, tá? Não aqui nesse versículo, mas nesse contexto está sendo tratado disso. Durante a lição nós vamos explicar isso melhor. Resumo da lição: uma vida de sabedoria tem a moderação como antídoto contra uma vida insensata. E aqui é importante dizer o seguinte para vocês. Nós viemos estudando, tá, na revista, na lição de número 1, nós falamos sobre o livro de Provérbios, um convite à sabedoria. Na lição 2, sabedoria, proteção e confiança. 3, um coração protegido. 4, proteção contra a imoralidade. 5, proteção contra a preguiça. 6, a natureza da sabedoria, o sentido da vida. E agora, na lição 7, a proteção contra a insensatez. Por quê? Porque, na verdade, a insensatez é o oposto de uma vida com sabedoria. É claro que, estudando até aqui, se você vem acompanhando as lições, você pode ver em algum momento eu fazer uma distinção. Existem as pessoas simples, no sentido de não terem conhecimento, não é simplicidade no sentido voltado para uma questão de humildade, essas coisas, não. Simplicidade no sentido de não ter conhecimento, ingênuo, tá? E existem as pessoas insensatas, as tolas. Qual é a diferença de uma pessoa ingênua e de uma pessoa tola, insensata? A pessoa ingênua, que também é chamada de simples, às vezes no livro de Provérbios, é alguém que desconhece alguma coisa, mas que é ensinável.
Mas a pessoa insensata, a pessoa que realmente está ali como uma tola, ela se posiciona de uma forma que ela não quer aprender, ela não é ensinável. Então, que não tenhamos uma vida de insensatez. Podemos até ter ignorância de alguns assuntos e nos deixemos instruir, mas que nunca venhamos ser insensatos. Texto bíblico, Provérbios 9, versículo 1 a 6, versículos 13 a 18. E eu estou deixando como recomendação aqui, eu tenho uma leitura bíblica comentada no canal, capítulo 1 ao capítulo 31, todos os capítulos de Provérbios, e hoje eu estou deixando aí entendendo Provérbios 9. Assista esse vídeo que vai te ajudar a compreender todo o capítulo também para poder contribuir com a lição de hoje. Nós temos aí, no caso, os objetivos da lição, que eu vou traduzir aqui para vocês, que diz assim, ponto 1, mostrar o significado das duas senhoras, Dona Sabedoria e Dona Loucura. Ponto 2, reconhecer que a sabedoria é um antídoto contra a insensatez. Ponto 3, conscientizar das consequências da loucura. Por que loucura e insensatez? Nós vamos entender no decorrer da lição. Eu também queria propor o seguinte para vocês, professores, em sala de aula. Propõe uma dinâmica inicial em que alguns alunos, 1, 2, 3, compartilhem exemplos práticos de situações que tiveram que escolher entre agir com sabedoria ou ceder à impulsividade. Alguma coisa que eles passaram e que eles reconhecem, às vezes uma pessoa ou duas, que se tivessem agido com sabedoria, a situação teria sido diferente. Mas eles acabaram agindo com impulsividade, ou seja, responderam de acordo com o momento, sem se preocupar em agir com sabedoria. Eu acredito que essa vai ser uma dinâmica válida para o ambiente de sala de aula. Aqui não tem como, mas com o ambiente de sala de aula é possível. Apesar que alguém pode até comentar, pastor, eu já tive uma experiência de ter feito isso, mas se eu tivesse buscado agir com sabedoria, não tinha feito dessa maneira. De repente, alguém também quer colocar aí sua contribuição nos comentários aqui do canal. Introdução. Nesta lição, vamos estudar o capítulo 9, que apresenta duas senhoras. A primeira, a sabedoria, a segunda, a loucura, ou a insensatez. Então, de forma poética, se apresentam duas senhoras. A sabedoria, querendo instruir, e a loucura, ou a insensatez, convidando aqueles que não estão atentos à sabedoria para desfrutarem dela. A qual delas daremos ouvidos? Lembre-se que nós temos duas naturezas, aqueles que estão em Cristo. A natureza pecaminosa, que é inclinada para a loucura e a insensatez, e a nova natureza, uma nova vida, que está inclinada para viver uma vida de sabedoria. Agora, é claro, se eu vivo consumindo coisas desta terra, não me preocupo com uma vida de oração, não me preocupo com jejuar, não me preocupo com ler a Bíblia para praticar, não me preocupo com vigiar, vai ser difícil eu ter uma vida com sabedoria. Eu vou me inclinar sempre à insensatez. Eu vou me inclinar sempre à impulsividade. Bateu, levou, falou, ouviu e por aí vai. Eu vou revidar no meu instinto. Se você parar para pensar, se você pensar antes de agir, você não está sendo movido pelas emoções. Você não está sendo movido pela impulsividade. Você vai ser movido por algo no sentido de refletir, pensar e agir de acordo com o que a palavra de Deus ensina. Então, se nós não nos preocuparmos com isso, nós vamos ser sempre impulsivos. Então, nós precisamos ser o quê? Intencionais. O que é ser intencional? É pensar. É começar a trabalhar na mente pensando o seguinte: eu não posso responder por impulso. Eu não posso agir por impulso. Eu preciso refletir sobre as consequências do que eu vou fazer. Então, isso se chama algo intencional. Mas tem gente que não tem preocupação com o intencional. Ele vai fazendo tudo na impulsividade. Ou então, ele faz intencionalmente, mas já premeditado em fazer o que é errado. Ou seja, ele é um insensato mesmo. Ele não é ensinável. Eu vou fazer assim mesmo e acabou.
Só que a palavra de Deus me ensina que o fim desse caminho é um caminho de dor. Não é um caminho de acordo com a vontade de Deus. Tópico 1. Duas senhoras, Dona Sabedoria e Dona Loucura, ou Dona Insensatez. Vamos, nesse tópico, tratar do seguinte. Vamos falar um pouco sobre o que é o capítulo 9 de Provérbios. Depois, no ponto 2, a Senhora Sabedoria. Escrever quem é a Senhora Sabedoria. E no ponto 3, descrever quem é a Senhora Loucura. Tudo para podermos ter uma compreensão melhor. 1. O capítulo 9. Esse capítulo de Provérbios é a conclusão da primeira seção do livro. O livro é dividido em algumas seções. Quem estudou aí a lição 1, o livro de Provérbios, um convite à sabedoria, sabe muito bem que nós falamos um pouco sobre a divisão do livro e tudo. Na minha leitura bíblica comentada de Provérbios, eu também faço isso logo na introdução. Isso aqui é importante. Então, esse capítulo de Provérbios é a conclusão da primeira seção do livro, capítulo 1 ao capítulo 9, que se caracteriza pela apologia à sabedoria. O que é apologia? A defesa. Defendendo que viver uma vida com sabedoria é a melhor coisa que pode ser feita. Nestes 9 primeiros capítulos, o sábio deseja mostrar o quanto a sabedoria é boa. Então ele está convencendo, através de uma argumentação, que vale a pena viver uma vida com sabedoria. E ele faz um contraste entre atitudes de sabedoria e atitudes de insensatez. Existem aqueles que se conduzem de uma forma insensata porque são ingênuos e são ensináveis, e tem aqueles que são insensatos de caso pensado. Eles não são ensináveis. Eles não querem aprender. Por isso a Bíblia vai fazer uma divisão. São os simples, os ingênuos, mas há aqueles que são insensatos no sentido de serem tolos, de realmente não quererem aprender de jeito nenhum. Então, nestes 9 primeiros capítulos, o sábio deseja mostrar o quanto a sabedoria é boa, verdadeira, bela, quando compreendida e aplicada à vida do jovem que dela se alimenta. Então, nós vamos chegar à seguinte conclusão. Há momentos que Provérbios fala do insensato, do ingênuo, do inexperiente, do tolo. Como é que nós vamos fazer essa divisão? A divisão vai ser da seguinte forma. Existem aqueles que são ensináveis e os que não são ensináveis. Existem aqueles que fazem isso por serem realmente inexperientes, precisam aprender. E existem aqueles que não querem aprender. Que não sejamos insensatos, no sentido de não querer aprender. Que possamos até não ter entendimento, até não ser experientes, né? Sermos inexperientes em algumas coisas, mas que estejamos prontos para aprender. Isso é muito importante. Assim, o capítulo 9 está dividido em 3 seções. O convite da Senhora Sabedoria, versículos de 1 a 6. O interlúdio entre os 2 convites, aí tem um assunto que é tratado entre os 2 convites. E o convite da Senhora Loucura, que vai dos versículos 13 ao 18. Nesta lição, nos deteremos nas seguintes seções, versículos de 1 a 6, versículos de 13 a 18. Ele não está tratando sobre os versículos 7 a 12, tá bom? E aí eu falo do que é esse versículo 7 a 12. No interlúdio entre os 2 convites, o autor traz conselhos sobre a resposta aos diferentes tipos de pessoa, o sábio e o zombador. Você vê que o insensato, ele cai para o lado de ser zombador. Ele zomba, ele escarnece, ele ri, ele não quer aprender. Por isso que eu digo que ele não é ensinável. Ele reforça que corrigir o sábio traz benefícios, pois ele aceitará e se tornará mais sábio. Enquanto o tolo ou zombador, é aqui que está a questão. Ele é tolo, é insensato, ele é zombador, tá? Rejeitará a correção e reagirá com hostilidade. Ou seja, ele rejeita reagindo com hostilidade, com zombaria, com desprezo, com achando que sabe tudo e não sabe nada. É assim que funciona. E com essas pessoas, nós não temos como ficar argumentando. Nós só podemos orar. Aqui é ressaltada a importância do temor do Senhor como o início da sabedoria e a base para tomar decisões prudentes. Se uma pessoa não teme a Deus, ela não vai obedecê-lo. Ela não vai obedecê-lo. E se ela não obedece, ela vai ser um insensato. Ela vai ser um zombador. Ela vai ser um tolo. E por isso é chamado de louco. Loucura.
Por quê? Porque desprezar o ensinamento de Deus é loucura. 2. Agora primeiro descrevemos o capítulo 9, do que trata, e agora vamos dar uma definição da senhora sabedoria e no próximo ponto da senhora loucura. O capítulo 9 apresenta a sabedoria como uma senhora que, em primeiro lugar, edificou sua casa sobre 7 colunas. Então está num lugar de forma poética, bem estruturado. Ou seja, uma casa espaçosa, alicerçada e confortável para receber os que desejam acolhimento em suas dependências. Então é um convite. Ela é retratada como uma senhora que chama: venha para minha casa. Venha aprender comigo. Além disso, ela preparou a mesa com comidas apetitosas e bebidas de aromas agradáveis. Versículo 2. O que isso significa? Isso significa que há um convite para que as pessoas venham se alimentar. E nós nos alimentamos do quê? Como um cristão? Da sua palavra. Dessa forma, ela deu ordens às criadas para convidar todos os que são simples e faltos de entendimento. Então, simples, ingênuos, inexperientes e faltos de entendimento. Versículo 3 e 4. Ela não está falando para convidar o zombador, que o zombador, ele não é ensinável, ele não quer aprender. No livro de Provérbios há uma diferença dos zombadores e dos ingênuos, dos simples, que precisam de instrução, mas que aceitam a instrução, mas tem aqueles que não aceitam a instrução. É interessante destacar aqui que as criadas normalmente são apresentadas como os mestres, os líderes espirituais, os pais que constituem a relação do jovem. O jovem está em contato com quem? Com seus pais, que estão prontos a lhe ensinar sobre questões da vida. Também eles estão em contato com seus líderes, com seus pastores, com a liderança. Para quê? Para aprenderem como se conduzir. Nesse contexto, a senhora sabedoria conclama a todos os jovens, todos os inexperientes, todos os ingênuos, todos aqueles que estão ali para aprender: vinde comer e beber da sabedoria. Então, o banquete, a comida e a bebida é a própria sabedoria. Ao mesmo tempo que ela convida, ela é o próprio alimento, como o próprio Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus, ao mesmo tempo, ele faz o convite e ele é o alimento. Eu sou o pão que desceu do céu, disse Jesus. Então ele convida para vir até ele e ele mesmo é o próprio alimento. A pessoa se sacia através de Cristo. Isso é maravilhoso. É a mesma coisa aqui em relação à sabedoria. Quem aceita esse convite, porque você não é obrigado. Você recebe o convite de alguém, você vai se você quiser. Mas você vai ponderar sobre o convite. A sabedoria está convidando, mas a insensatez vai convidar também, a loucura vai convidar. A quem vamos ouvir? A quem vamos dar razão? A sabedoria ou a insensatez? Quem aceita esse convite abandona a insensatez e caminha pela trilha do reto entendimento. Eu tenho uma moeda aqui, ela tem 2 lados. A parte de cima e a parte de baixo. Uma é cara, outra é coroa. Então veja bem, é como se fosse a mesma coisa aqui. Ou você escolhe sabedoria, ou você escolhe insensatez. Não dá para escolher as duas coisas ao mesmo tempo. Não dá para alguém dizer assim: não, eu vivo com sabedoria, mas eu vou ficar agindo com insensatez. Não tem como. Ou eu sou insensato, ou eu sou sábio. Isso não quer dizer que uma pessoa sábia não possa ter uma atitude de insensatez às vezes. Mas ela não pode ter uma vida prática de insensatez, porque ela é uma pessoa sábia. Agora, uma pessoa insensata, ela é insensata e ponto final. Porque não tem como ser insensata e uma hora ou outra ser sábia. Porque se ela é insensata, ela é insensata. Então, que nós tenhamos isso em mente. Não dá para poder ficar ali entre duas coisas ao mesmo tempo. Ou eu sou insensato, ou eu sou sábio. E nós temos o direito de escolher. A quem vamos inclinar? É um processo. Quanto mais nos inclinamos para a sabedoria, mais o Senhor vai nos tornando sábios. Quanto mais nos inclinarmos para a insensatez, mais insensatos seremos.
3. A senhora loucura ou insensatez. Loucura mencionada aqui não se refere a um estado clínico da mente. Não está se falando de louco mentalmente, mas sim a escolha consciente de viver de forma descuidada, sem atenção à sabedoria divina. Então é algo premeditado. Eu não quero. É a pessoa dizendo, eu não quero. Eu não quero viver com sabedoria, eu não quero viver de acordo com os parâmetros da palavra de Deus. Ou então ele não diz que não quer viver com sabedoria, mas ele quer viver de acordo com seus parâmetros. Ele não aceita dizer que ele não tem sabedoria. Ele vai dizer, não, eu tenho sabedoria. Aí Tiago chama essa sabedoria de quê? Terrena, animal, diabólica. Por quê? Porque não tem as características de uma pessoa sábia, que nós lemos lá na leitura principal. Então, isso é interessante no texto que começamos a fazer a leitura, nesse caso, nós tivemos aí uma experiência no texto principal falando sobre isso. Tiago, capítulo 3, versículo 17. Então, a pessoa, ela não quer dizer, ela não aceita dizer que ela não tem sabedoria, mas só que ela se conduz por ela mesma, ela não se conduz pelo que a palavra de Deus ensina. Aí não tem como. Então, loucura aqui não é um estado mental clínico. Não é um estado mental. É uma rejeição a viver de acordo com os parâmetros de Deus. É uma vida que ignora a instrução de Deus e busca satisfazer os desejos imediatos e enganosos que levam à destruição. Então é alguém que não liga para o que a Bíblia diz, mas está pronto a fazer o que vem na cabeça, o que vem nos seus desejos. Os desejos que ele tem ou ela tem, eles querem satisfazê-lo. Isso significa que essa pessoa está vivendo uma vida de insensatez. É o que a Bíblia diz. Diferentemente da senhora sabedoria, a senhora loucura é alvoroçadora. Alvoroçadora. Isto é, barulhenta e ao mesmo tempo sedutora em estratégias para enlaçar sua vítima. Não é apenas um convite, é um engano. Ela enlaça. Ela traz sobre a pessoa que se deixa ouvir por ela o engano. E essa pessoa acaba ficando encantada. Porque, presta atenção, nós temos duas naturezas, a natureza pecaminosa e a nova natureza, quem está em Cristo. A antiga natureza, ela está mortificada, mas ela ainda está aqui. E como é que ela permanece mortificada? Nós alimentando a nova natureza através de ler a palavra, obedecer a palavra, orar, vigiar e tudo mais. Ter um relacionamento com Deus. Só que se eu não ligo para isso, se eu me alimento de tudo quanto é coisas dessa terra, vendo tudo que não devo, ouvindo tudo que não devo, entendeu? Sentindo que eu não devo, o que vai acontecer? Eu vou agir de forma insensata. Então, eu vou ser o quê? Seduzido por ela. Porque é muito mais fácil aceitar o convite da loucura, da insensatez, do que se inclinar para a sabedoria. Porque se inclinar para a sabedoria exige o quê? Renúncia. E renunciar os desejos da nossa própria natureza, irmãos, não é fácil. Só que é o que eu digo. Quanto mais você se inclinar para esses desejos, menos resistência você vai ter. Então você começa a ver coisas que não deveria, ouvir coisas que não deveria, você vai ficando muito mais inclinado para isso. Mas quanto mais você se inclina a buscar as coisas de Deus, pedindo a Deus força, pedindo a Deus graça, você vai estar mais inclinado para as coisas de Deus. Então essas coisas da natureza pecaminosa, elas não vão conseguir te influenciar tanto quanto te influenciariam quando você não está nem aí para buscar as coisas de Deus. É um processo que você precisa entender que existe e que você precisa lutar, se esforçar. Diferentemente da sabedoria, ela é falta de entendimento, não tem bom senso, nem respeito pelas coisas de Deus, que é o versículo 13 de Provérbios 9. A arma da sua sedução, qual é a arma que ela usa? É apresentada de uma posição de esplendor, pois a senhora loucura se assenta nas alturas da cidade. Então ela faz com que a pessoa ache que aquilo é muito bom, que aquilo deve ser praticado. Versículo 14. De lá, junto com uma elite formadora de cultura, ela chama os jovens simples, ingênuos, tá? Inexperientes, seduzindo-os da seguinte forma:
as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é suave. Enquanto a sabedoria oferece um banquete, ela já traz algo diferente, algo proibido. Águas roubadas, certo? E oculto, pão comido às ocultas. Então é algo que não é lícito, é algo que não deve ser praticado, mas ela está fazendo um convite. Porque tudo que é proibido, dizem que é mais gostoso, dizem que é mais emocionante. Então as pessoas querem aquilo que não pode ser feito. O que pode, as pessoas não ligam muitas vezes. Mas o que não pode, é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer, é isso que eu desejo fazer. Porque essa é a inclinação da nossa natureza pecaminosa. Então nós temos que ter cuidado. Porque se nós formos dar ouvido a essa inclinação, estaremos perdidos. E a cultura no qual nós vivemos, ela estimula darmos lugar a isso. Preste atenção. Esse convite não lembra as falas da serpente a Eva? Eva foi induzida, foi seduzida, foi enganada. Por quê? Porque preferiu dar ouvido à serpente, ao inimigo da sua alma, do que dar ouvido à ordem de Deus. Se comer, vai morrer. Então, ela acha que aquele cenário ali, aquilo que está sendo feito, é algo interessante. Não era. Deixa eu colocar para vocês esse texto aqui de Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 4 e versículo de número 5. Olha o que diz Gênesis, capítulo 3, versículo 4 e 5. Preste atenção nisso aqui. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Que ela testou o conhecimento da mulher para saber até onde a mulher conhecia o que Deus havia dito. A mulher, ela foi além do que tinha dito. Não era, Deus não disse que não podia tocar, Deus disse que não podia comer. Então a serpente, vendo que a mulher não tinha um conhecimento preciso do que Deus havia dito, ela explora essa inexperiência, essa ingenuidade, certo? Essa falta de conhecimento da mulher. É por isso que nós temos que ter firmeza do conhecimento da palavra e não titubear, senão nós somos engolidos. Nós temos que ter firmeza do que estamos falando, do que cremos. Caso contrário, nós somos engolidos. Então ela diz, então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque a mulher, ela não sabia, ela não tinha ali colocado em prática de fato aquilo da maneira que era para ser. Ela fala de uma maneira que não foi, Deus não disse daquela forma, ó. Versículo 2. E disse, olha a serpente testando o conhecimento da mulher. Presta atenção, ó, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta. Assim é a loucura, assim é a insensatez. Então ela provém de quem? Do inimigo. O inimigo incita que aquilo que já está dentro de nós, essa inclinação para o que é errado, venha florescer, venhamos dar lugar a isso. Aqui nesse cenário, Eva não tinha essa inclinação, mas passou a ter quando ela desobedece a Deus, e Adão também. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor tinha feito. E esta disse a mulher, sendo usada pelo inimigo, é claro. É assim que Deus disse, está testando o conhecimento da mulher: não comereis de toda a árvore do jardim? Ela sabia, o inimigo sabia que Deus não tinha feito uma proibição de todas as árvores, mas ele estava testando o conhecimento de Eva. Por quê? Porque o diabo não sabe o que se passa na sua cabeça. O inimigo não sabe. Então ele testa o seu conhecimento através de acontecimentos, para descobrir o que se passa dentro de você, diferente de Deus, que sabe tudo o que você está pensando, de tudo você está planejando. Deus sabe tudo, mas o inimigo não sabe. Aí o versículo de número 2. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. É aqui que está a questão. Olha, ela diz que Deus é que disse: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Só que Gênesis 2,17 diz assim, Deus falando: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres,
certamente morrerás. Deus não fala nada de não tocar na árvore. Só que ela vai além. Então o inimigo já sabe que ela tem um conhecimento que não é perfeito. Não é um conhecimento preciso do que Deus disse. Aí o versículo 4 que dá início ao que eu li. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Ou seja, ela confronta o que Deus havia dito. E a mulher, como não tem firmeza, ela vai ceder à tentação. Versículo 5. Porque Deus sabe, aí ela vai explicar, o diabo vai explicar por que não vai morrer. Ou seja, em outras palavras, o inimigo está dizendo: Deus enganou vocês. Não é bem assim. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E aí o versículo 6 é o que vai mostrar o processo de cairmos na tentação. E vendo a mulher, primeiro ela olha que aquela árvore era boa para se comer, agradável, ela sentiu desejo, boa para se comer, ó, boa para se comer, é o desejo aqui. E ela viu qual era o benefício que ela poderia ter, que na verdade não era um benefício, ela estava sendo enganada, e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu. É assim que acontece a tentação. Nós achamos que é agradável, então a pessoa é seduzida, como foi dito antes aqui. Essa sedução, ó, a arma da sua sedução é apresentada em uma posição de esplendor. Então esse convite não lembra as falas da serpente a Eva? Sim. E a todo momento nós estamos em contato com coisas que querem nos seduzir, para podermos ir na contramão do que Deus quer. E se nós não tivermos um conhecimento da palavra de Deus, nós vamos ceder. Seja pastor, seja presbítero, seja evangelista, seja diácono, seja auxiliar de trabalho, seja obreiro, obreira, seja membro, seja jovem, seja adolescente, nós iremos ceder, porque não temos conhecimento preciso da palavra de Deus. Salmos diz: escondi a tua palavra, Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Esconder é guardar no sentido de querer e estar disposto a praticar. O capítulo encerra de maneira dramática. O capítulo encerra de maneira dramática, dizendo que onde a senhora loucura está, também se encontram os mortos. Olha a consequência. A serpente, usada pelo inimigo, disse que eles teriam o entendimento seriam como Deus. Ou seja, estava equiparando, eles acharam que ia ser uma coisa muito boa ser como Deus. Mas ninguém é semelhante ao Altíssimo. Ninguém. O inimigo queria ser semelhante ao Altíssimo e por isso foi lançado juntamente com aqueles que acompanharam a rebelião no céu. Então, há essa sedução. O capítulo encerra de maneira dramática dizendo que onde a senhora loucura está, também se encontram os mortos nas profundezas do inferno. É claro que a palavra inferno aqui está falando da parte de sepultura, de morte. Sim, tá? Essa seção, então, mostra que é melhor escolher o caminho da vida que o caminho da morte. E como nós temos a revelação completa, nós entendemos que vida e morte não se resume apenas em vida física e morte do corpo físico, mas vai muito além. Tem a ver com a morte eterna, com a vida eterna. E nós não podemos brincar com isso. Nesse tempo, eles não tinham ainda o entendimento completo da revelação, porque ela não estava completa, mas quando nós temos a Bíblia inteira, como temos a Bíblia inteira, sabemos que vai muito além da vida física. E de partir, morte física, vai muito além. Estamos falando de vida eterna e de morte eterna. Na aplicação contemporânea, nos dias de hoje, essa imagem pode ser relacionada aos meios, essa questão aqui da cultura, da influência da cultura, ó, de lá junto com uma elite formadora de cultura. O que é isso? Tá? Na aplicação contemporânea, essa imagem pode ser relacionada aos meios que influenciam a cultura, incluindo mídias, escolas, universidades, que quando as mídias envolve programas de televisão,
envolve mídias sociais e por aí vai, tá? Revistas, jornais e por aí vai. Incluindo mídias, escolas, jogos, gamers, tudo isso, tá? Incluindo mídias, escolas, universidades que, quando desprovida de valores ancorados na verdade, ou seja, na palavra de Deus, acabam promovendo ideologias e práticas que conduzem à insensatez e ao afastamento de princípios éticos e espirituais. Quantas vezes os nossos jovens se deparam numa sala de aula, o professor é de determinada matéria, e ao invés de estar ensinando aquela matéria, ele está ensinando ideologias. Ele abre mão da matéria momentaneamente e começa a disseminar suas ideologias, que não tem nada a ver com a matéria que ele está ensinando. Ele usa a matéria como um gancho e cai para dentro da ideologia, que não tem nada a ver com a matéria. Quando o jovem tem instrução na palavra de Deus, ele detecta aquilo como ideologia. E o que ele faz? Ele usa o filtro. Ou o cristão, de modo geral, ele usa o filtro. E esse filtro precisa, que é o filtro da palavra, para rejeitar aquilo no coração, porque senão ele toma aquilo como verdade, o jovem ou qualquer outra pessoa. Esse filtro da palavra, você vai usando ele em qualquer momento da sua vida, seja na escola, na faculdade, na programação que você assiste na televisão, também nas coisas que você vê na rede social, pelo seu celular, nos gamers, jogos, tudo. Agora, se nós não tivermos o filtro, usando aqui uma forma figurada, a palavra como filtro, o que acontece? Nós recebemos aquilo tudo como verdade e achamos que não tem nada a ver. Nada a ver. Ah, não tem problema. Ah, não tem importância. Ah, é só um filme. Outro dia eu estava conversando com a minha esposa uma coisa que houve um alerta no meu coração. Às vezes eles fazem filmes ou séries e às vezes é um filme de sequência, né? Primeira parte, segunda parte, terceira parte, enfim. E aí o que acontece? Existe aí um filme que são filmes de vampiros. Só que existe o lado romântico dentro disso, tá? E aí eu não vou falar o nome aqui porque eu não vou ficar fazendo propaganda de filme aqui, certo? Aí existe o lado romântico, né? Eles botam a história de romance do casal, né? E tá, aí vai lá, tem aqueles momentos, tudo bem. Só que aí se você parar pra pensar, peraí, do que o vampiro se alimenta? De sangue. E sangue na Bíblia fala de quê? De vida. Então ele se alimenta de vida. Do que o diabo se alimenta no sentido, o que ele busca tirar das pessoas? A sua vida. De uma forma completa. Não só de uma forma física, mas também a nível de tirar dele a vida eterna. Para que ele seja condenado como ele já está condenado. Então, eles envolvem o filme numa questão romântica, mas nós paramos de prestar atenção num fato que é um fato importantíssimo. O vampiro se alimenta de sangue. E sangue na Bíblia é vida. E aí a gente está lá assistindo aquilo. Ah, mas é legal. A história de amor e que não sei o quê. Mas isso está promovendo algo que tem a ver com tirar a... Ah, pastor, mas aquilo ali é só um filme. É só um filme que, na verdade, está influenciando a nossa mente e nós não estamos ligando e a cada momento a nossa vida espiritual vai se esfriando. Porque não tem nada naquele filme que nos edifique. Você está entendendo o que eu quero dizer? E eu estou sujeito a isso, você está sujeito a isso, mas é importante termos isso em mente. Então, na verdade, é algo apenas para nos distrair, distração. E para que o inimigo usa uma distração? Para que ele tenha uma oportunidade no momento exato de nos tentar para realmente nos levar a pecar. Se nós vivemos de distração, mais cedo ou mais tarde a tentação vai vir. E como nós não estaremos preparados para lidar com a tentação, como Eva não estava preparada naquele momento, ela se deixou levar pela tentação, e Adão também se deixa levar pela tentação, eles acabaram pecando contra Deus e nós também pecamos contra Deus quando nos levamos pela distração. Então, cuidado com essas ideologias disseminadas em mídias, escolas e universidades, porque elas nos levam para a posição de loucura, de insensatos, o insensato ou a insensata. O banquete oferecido pela senhora loucura simboliza as ofertas sedutoras que parecem atrativas e fáceis, mas que levam a caminhos de destruição. Ah, isso é muito legal. Ah, tô adorando.
Quantos gamers aí, quantos jogos, os jovens gostam disso. Estão envolvidos em jogos no telefone, no celular, estão envolvidos em jogos lá como aparelhos, de modo geral. Tem vários, tem nomes aqui também que eu não vou citar. E aí o que acontece? Os jogos promovem o quê? Violência. Os jogos tratam matando, atirando, fazendo, acontecendo. E é isso que a palavra de Deus espera de nós? Não. Então os nossos jovens precisam ser ensinados. E os pais precisam estar atentos na programação que eles andam assistindo. E às vezes está percebendo que o seu filho, a sua filha está mais agressiva, mas o que ele anda consumindo? Se é um lar equilibrado, porque às vezes essa agressividade também é resultado de um lar conturbado. Pai que não entende a mãe, que brigam diante um do outro, e os filhos estão vendo, é uma situação caótica. Por isso que precisa ter treinamento para filhos na igreja, por isso que tem que ter treinamentos para pais. Às vezes os pais estão achando que os filhos estão rebeldes, mas a culpa disso também, em parte, é dos pais, porque eles não promovem um ambiente de paz. Eles estão sempre se desentendendo, e os filhos estão percebendo o ambiente de discórdia. E isso traz revolta no coração dos filhos. Cuidado. Portanto, é importante que os cristãos estejam conscientes e vigilantes, filtrando, olha a palavra aí, filtrando. Filtre. Você tem que filtrar. Você não vai comer qualquer coisa. Você vai filtrar. Às vezes você filtra as impurezas para tomar alguma coisa. Certo? Você vai lá fazer um suco de laranja, você passa na peneira, às vezes, para tirar o que? Os caroços. Você não quer os caroços no seu suco. Isso é considerado como uma impureza, vamos dizer assim, só de forma figurada. Então você tem que filtrar a programação, você tem que filtrar o que você ouve, você tem que filtrar o que você vê. Então, conscientes e vigilantes, filtrando o que consomem e ensinando discernimento às próximas gerações. Porque se nós não ensinarmos os nossos jovens agora, eles não vão ensinar os seus filhos, que não vão ensinar os seus... E aí por aí vai, e os filhos deles. E quando vê que não, tem uma geração totalmente distanciada das coisas de Deus, como no tempo de Juízes, para que possa escolher ouvir a voz da sabedoria e não da loucura. O clímax de Provérbios 9:18 é verdadeiramente impactante, pois revela que os que aceitam o convite da senhora loucura não percebem que seus convidados estão na profundeza do inferno. E as pessoas estão aí vivendo na orgia, fazendo o que querem, acham bom, maravilhoso, mas o final disso é destruição total. Imagine aqueles que estão na presença de Deus vão brincar com isso. Não! Não podem brincar. Precisam ser instrumentos de Deus para aqueles que virão deles. Então, você tem filhos. Amanhã eles vão ter filhos que serão seus netos. E os netos terão os filhos que serão seus bisnetos. Que geração você quer deixar por aí? Que legado eu e você queremos deixar? Então a palavra tem que ser ensinada. Queiram ou não queiram, gostem ou não gostem. Se tem gente que torce o nariz, amém. O que a gente pode fazer? Nada, só orar. Mas ensinar, nós precisamos ensinar. Eu não vou ensinar o que eles querem, vou ensinar o que a palavra de Deus ensina. Esse versículo corrige a falsa ideia de que as escolhas humanas são simples e isoladas. Não são, porque é uma construção. Em vez disso, mostra que as decisões tomadas repetidamente formam padrões de comportamento e, finalmente, moldam o caráter e o destino eterno. Por quê? Assiste coisas de violência hoje, amanhã mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, a pessoa vai se tornando uma pessoa violenta. Assiste mentira hoje, amanhã, depois, a pessoa vai se tornando uma pessoa mentirosa. E por aí vai. Então, do que eu estou cheio? Eu vou apresentar, eu só tenho como dar aquilo que eu tenho. Então, se eu estou cheio de violência, eu vou ser violento. Se eu estou cheio de mentira, eu vou ser mentiroso. E por aí vai. Eu poderia dar muitos outros exemplos aqui. 2. A sabedoria como antídoto contra a insensatez. Agora nós não vamos mais. Nós já tivemos aí o que trata o capítulo 9. Quem é a senhora sabedoria? E no 2 e no 3, quem é a senhora loucura ou insensatez? Agora nós vamos ver que uma vida de sabedoria é um antídoto contra uma vida de insensatez. Primeiro ponto, a sabedoria apela para a mente. Segundo ponto, a sabedoria apela para o fazer o bem.
Terceiro ponto, a vida cristã é um caminho de sabedoria, certo? 1. A sabedoria apela para a mente. Por que as pessoas, às vezes, preferem muito mais viver uma vida com insensatez? Porque é mais fácil se entregar aos seus próprios desejos do que renunciar às suas próprias vontades. É preciso esforço. Então, quanto à questão de insensatez, a pessoa vai fazer o que já está ali. Só que Deus não quer que nós venhamos viver uma vida desse jeito. O convite da sabedoria em Provérbios 9 pode ser correlacionado com o que o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses. É uma correlação. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, se há algum louvor, nisso pensai. Então é importante você pensar naquilo que tem algum louvor, que tem alguma virtude. Nisso pensai. Mas tem gente que não se preocupa com isso. Nós tivemos aqui uma frase que concluiu uma lição. Nós somos o que pensamos. Tudo começa na mente. Aí vem para as emoções, aí vem para a vontade, que acabam sendo manifestadas através das ações. Porque às vezes alguém está com vontade de alguma coisa, mas ainda não agiu de acordo com aquilo. Mas mais cedo ou mais tarde ele vai agir. Ela vai agir. Filipenses 4:8 enfatiza a importância de manter nossos pensamentos em coisas que edifiquem e sejam virtuosas. O que pensamos influencia diretamente nossos sentimentos e, por fim, nossas ações. Esse princípio é vital, porque os pensamentos são a semente do comportamento. Tudo começa pelo que nós pensamos. Nós agimos de acordo com o que pensamos. Quando cultivamos pensamentos saudáveis e alinhados com os valores de Deus, que é da palavra, criamos uma base sólida para sentimentos edificantes e ações que glorificam a Deus. É impossível eu viver me alimentando, pensando, vendo coisas que não são edificantes e esperar que eu tenha ações que glorifiquem a Deus, que louve a Deus, que obedeçam a Deus. É impossível. Ou eu entendo isso, ou eu não chego a lugar nenhum. Para o jovem que está muito ligado ainda com a questão de estudar, você pode dar o seguinte exemplo. Você tem como passar numa prova se não estudar? É impossível. Ah, mas o jovem não precisou estudar porque ele já sabia a matéria. Ah, mas aí é um aluno muito aplicado, que está sempre olhando a matéria novamente, revisando a matéria novamente. Aí é diferente. Ele estuda no decorrer de já estar tendo as aulas. Aí é outra coisa. Mas de uma forma ou de outra, ele teve que estudar. Agora, ele não estuda, vai passar na prova como? Se ele não tem o conhecimento da matéria? De maneira nenhuma. A mesma coisa, como é que eu e você não vamos... como é que eu e você vamos resistir à sedução da loucura, da insensatez? Através de uma vida firmada na palavra. Senão nós não temos como. Sim, atender de maneira prática aos apelos da sabedoria divina passa, como vimos em lições anteriores, pela faculdade do pensamento dominado pela palavra de Deus, com coisas do alto. Tanto é que Paulo diz em Romanos 12:2, e não vos conformeis com este mundo. E aí ele vai mostrar como isso pode ser feito. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Mente. Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Certo? Caso contrário, eu não tenho como experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Certo? Se está saindo aí no fundo algum tipo de fogos, por algum motivo estão soltando muitos fogos, eu não vou cancelar a aula por causa disso, não vou parar aqui, porque eu tenho que terminar ela, então eu só peço perdão a você, porque por mais que eu tente, pode ser até que não esteja saindo, mas se estiver saindo eu te peço desculpa, porque eu tenho que continuar a lição e eu vou até o final em nome de Jesus, tá? Assim sendo, o convite da sabedoria é usar de maneira proposital a faculdade intelectual, ou seja, de modo proposital, intencional. Não é uma coisa que eu vou vivendo, deixa a vida me levar. Não. Intencional. Eu preciso, de maneira intencional, usar a faculdade intelectual de maneira que levemos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Eu não vou ficar pensando o que eu quero.
Ah, começou a vir uns pensamentos na minha cabeça, eu vou começar a alimentar. Você tem que filtrar isso. Você tem que confrontar esses pensamentos com o seguinte: isso tem base na palavra? Isso me edifica? Não, não me edifica. Às vezes é uma coisa que te torna angustiado. Por que você fica alimentando isso na sua cabeça? Por que eu vou alimentar alguma coisa que me torna angustiado? Por quê? Não, eu tenho que cortar aquele pensamento, eu tenho que desfocar daquilo, eu vou ouvir louvor, eu vou ler alguma coisa, eu vou começar a conversar com alguém alguma coisa para desconcentrar daqueles pensamentos que estão trazendo o quê? Angústia para minha alma. Eu tenho que fazer isso. Senão, e pode me levar até pensamentos a levar até a pecar. 2. A sabedoria apela para o fazer o bem. Primeiro para a mente, agora para a prática. Eu vou fazer o que eu penso, então prática. Eu tenho que praticar. Você vê que o livro de Provérbios é um livro que nos ensina como nos conduzir. Por isso que as aulas acabaram ficando um pouquinho maiores, porque não tem como. Eu preciso dar exemplos práticos para vocês compreenderem. E o professor tem um conhecimento que vai um pouco além. Por isso que a aula acaba sendo um pouco maior. E eu acho isso muito bom para nós, porque nós aprendemos mais. Pensando no que é eterno, santo e elevado do ponto de vista espiritual, essa realidade celestial por intermédio do Espírito Santo afeta os nossos sentidos, desperta em nós o amor por Deus e por isso pelo próximo. E podemos colocar em prática o que pensamos. Filipenses 4:8. Então qual é a consequência disso? Pensar no que é eterno. Amar mais a Deus, amar o próximo e desviar de uma vida de loucura. A sabedoria do alto é um chamado para fazer de maneira virtuosa o que pensamos. Então a prática aqui é uma prática de coisas boas. Não é pensar o que não deve para fazer o que não deve. É pensar o que deve para fazer o que deve, biblicamente falando. Em todo momento, o ensino do Novo Testamento é um chamado a colocar em prática o que pensamos de acordo com o que aprendemos com Jesus e sua palavra. Não adianta nada, mês após mês, ano após ano, comparecer na aula da escola dominical e não ter intenção de praticar. Quando eu peço a Deus para iluminar a minha mente, a iluminação tem a ver com eu reconhecer o que está lá na palavra que é para mim. Não. Às vezes você está num culto, alguém prega, isso era para fulano não veio. Deus não fala com ausentes, Deus só fala com presentes, irmão, em nome de Jesus. Isso é para você, é para mim. Ninguém se alimenta pelos outros, a palavra é alimento. Então nós temos que parar com esse negócio. Isso aí é para minha esposa, isso aí é para meu marido, isso aí é para meu irmão, isso aí é para meu pastor, isso aí é para não sei quem, meu pai, minha mãe, meu filho. Não, é para você. É para você. Não é para eles, é para você. Mas ele também tá aqui, mas é ele que tem que entender que é para ele. Você pode até achar que é para ele, mas se ele não entender e não aceitar, vai continuar fazendo a mesma coisa. E é por isso que aí a gente passa a orar, Senhor. Tá em contato aí, ó. Quantos cristãos vão para a escola dominical, participam de aula de escola bíblica dominical, mês após mês, ano após ano, e continua a mesma pessoa. Por quê? Porque ele pensa que aquele momento que ele está ali é apenas para cumprir protocolo. Cumprimento. Eu já fui para a aula, já fiz minha parte. Cumprimento de dever, cumprir. Sem entender que o propósito de aprender numa aula de escola dominical é crescer. Crescer. Se não está crescendo, está com algum problema. A criança precisa crescer, o cristão precisa crescer espiritualmente. É isso que nós precisamos compreender, meus irmãos. Em todo momento, o ensino do Novo Testamento é um chamado para colocar em prática. Vamos praticar. Consumir informação que não edificam, como entretenimento ou redes sociais, moldam nossas mentes. Tem gente vivendo de distração o tempo todo. E o que vai acontecer? É uma pessoa inconstante. Ela não tem firmeza. É uma pessoa que, por ela não saber o propósito de vida dela, ela vive uma vida de insatisfação. Ela é uma pessoa triste, ainda que ela mostre uma alegria aparente, mas no fundo ela é triste. Por quê? Porque ela não entende para que ela está viva. Qual é o propósito disso? E aí ela vive de distração o tempo todo. E você sabe que distração é uma coisa que consome tempo. Você pega o seu telefone e começa.
E aí, se você marcar, você começou às vezes 1h. Quando você vai ver que não, já é 2, já é 3, você ficou 2 horas no telefone. E se você perguntar, o que eu aprendi durante esse tempo? Nada. Nem eu, nem você. Nosso tempo está sendo roubado pelas distrações. Seja de série, seja de filme, seja de novelas. Você pode até ter um tempo de divertimento, mas você não pode viver de divertimento, de distração, de jogos, de gamer, disso e daquilo, de redes sociais. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Aí depois nós ficamos os jovens, isso aqui é bom ensinar para os jovens, principalmente, mas adultos também tem esse problema. Depois nós ficamos frustrados, achando que Deus tem filhos favoritos. Por que ele conseguiu ou não consigo? Porque você não se dedica. Você não foca naquilo que você quer. E aí você não chega a lugar nenhum e você fica dando volta o tempo todo. Se você quer chegar a algum lugar, você vai ter que se aplicar, você vai ter que se dedicar, você vai ter que renunciar, você vai ter que abrir mão de determinadas coisas. Senão não vai. Enquanto muitos jovens estão aí em baladas, tem aqueles que estão dentro dos seus quartos estudando. E quando vê que não vão ser formados, advogados, médicos e outros mais, enquanto outros não têm perspectiva nenhuma de vida. Por quê? Porque não tiveram um direcionamento. A palavra está nos dando um direcionamento, está nos dando um rumo, um caminho para seguir. Nós adultos também precisamos desse caminho. Quando esses estímulos estão em desacordo com a sabedoria de Deus, nossas emoções e ações se alinham com a insensatez. É isso aí. Eclesiastes 11:9 nos lembra que, embora os jovens tenham liberdade para agir, né, são responsáveis pela consequência de suas escolhas. O escritor do livro de Eclesiastes até diz, alegra-te. Tudo bem, você pode alegrar. Tem coisas que se alegram, mas cuidado com o que você anda fazendo. Dizendo para o jovem. Porque tem consequência. Agir de forma imprudente é rejeitar a sabedoria divina, resultando em desorientação. Ficar perdido. A sabedoria de Deus deve guiar nossas escolhas diárias. Não é pedir a Deus apenas no momento, é a vida toda. Vida cristã não é só no templo, não. Eu venho de um tempo, mais de 30 e poucos anos na presença do Senhor. Eu venho de um tempo aonde parecia que a vida cristã estava resumida dentro do templo. Por isso queria que o povo estivesse só dentro do templo o tempo todo. Só que as pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam de outras coisas. Então, no trabalho você é cristão, na faculdade você é cristão, na escola você é cristão, no lazer você é cristão, no supermercado você é cristão, no dia a dia você é cristão, na sua casa você é cristão. Se alguém disser para mim que o comportamento cristão é só no templo, me perdoe. Para muitos, Jesus vai voltar e a pessoa não vai estar no templo. E um detalhezinho que eu não posso deixar de falar aqui. Não vou falar só do arrebatamento, não. Vou falar do momento da partida. Quantos são os cristãos que partem dentro do templo? Morrem dentro do templo? Poucos. Então a maior parte de nós vai tudo para o inferno. Porque se a vida cristã, comportamento cristão só se resume ao templo, sendo assim, se só se resumisse ao templo, como alguns acham, a maior parte vai tudo para o inferno. Foi tudo para o inferno, foi todo mundo para o inferno. Porque a maior parte morreu tudo fora do templo. Tá entendendo? Comportamento cristão é na vida toda, em todas as áreas da vida. Tudo que eu faço deve glorificar a Deus. Tudo que eu faço tem que glorificar a Deus. Pastor, o senhor fala uma coisa interessante. Como é que o senhor pode associar glorificar a Deus com um momento de alguém casado? Um homem e uma mulher casados na presença de Deus. O momento íntimo deles, o momento sexual deles. Como é que glorifica a Deus? Foi Deus que estabeleceu a vida sexual. Glorifica. Eles podem dizer que tiveram um momento íntimo para a glória de Deus. Ai, pastor, que coisa horrível. Não é horrível, não. Foi Deus que estabeleceu. Para Deus o sexo não tem nada de horrível. Horrível é a relação de fornicação. Jovens tendo um momento íntimo sem ser casados. Casado com solteiro. Pessoas do mesmo sexo e por aí vai. Aí sim, aí é abominável ao Senhor. Aí é pecado. Agora, fora isso, de maneira nenhuma. Portanto, a sabedoria que vem da palavra de Deus é vital para a nossa vida. Algo vital é algo que não pode deixar de ter. O ar. Sem ar
Vamos lá? Uma dinâmica aqui. Sem ar, o que acontece comigo? Eu fico sufocado e vou a óbito. Sem oxigênio, eu vou a óbito. Então, algo vital é algo que não pode faltar. Tá aqui, irmãos, ó. Portanto, a sabedoria que vem da palavra de Deus, não a sabedoria humana, é vital para a nossa vida. Não apenas como um conhecimento teórico, mas como um guia para as nossas decisões diárias. Agir com sabedoria. Estar preocupado, ser intencional. Como é que eu vou me comportar aqui? Não, eu vou fazer do jeito que eu faço de qualquer jeito. Não quero nem saber. E dá na cabeça o que eu vou fazer. Não faz isso, não. Isso traz dor de cabeça, traz consequências terríveis. Precisamos, portanto, fazer escolhas conscientes, rejeitando a consciente, mais uma vez, intencional. O crente tem que viver de forma intencional. Precisamos, portanto, fazer coisas conscientes, rejeitando aquilo que nos afasta de Deus e abraçando o que edifica e nos aproxima da sua vontade. Agora, se você não estudar a palavra, você não vai saber. 3. A vida cristã é um caminho de sabedoria. Você vê que as pessoas estão tão reticentes, apáticas para as coisas de Deus, que até o tempo que tem de aula, de pregação, incomoda muitas pessoas. Mas eu estou falando pregação, tá? Não estou falando encheção de tempo, para vira para o lado, vira para o outro, faz isso, fala aquilo. Isso não é pregação. Isso aí não tem nada a ver com pregação. Certo? Se alguém uma hora ou outra faz uma dinâmica dessa, tudo bem. Mas tem gente que é o tempo todo. Vira para um lado, vira para o outro. Me ajuda a pregar. Vai, não, isso não é pregação. Isso aí é para ganhar tempo, é para gastar o tempo. Mas para uma pregação bíblica, uma aula de escola dominical séria, as pessoas estão agoniadas. Agora, engraçado, não está agoniado em ficar o tempo todo no telefone. Por quê? Porque aqui é distração. Estão se divertindo. Mas enquanto estão se divertindo, estão perdendo tempo para serem edificados. E aí vem o confronto. O inimigo não brinca, não. Ele está armando. E quando vê que não a tentação é apresentada, ele não obriga ninguém a ceder tentação. Ele só apresenta como apresentou para Eva. E a pessoa cai. Por quê? Porque ela não está edificada na palavra. O Novo Testamento, presta atenção nisso aqui, ó. A vida cristã é um caminho de sabedoria. Não dá para viver uma vida cristã com insensato. Não combina vida cristã com insensatez. No início nós começamos ingênuos, mas depois o Senhor vai trabalhando na nossa vida e tem que ter crescimento. O Novo Testamento nos ensina que a vida cristã é um caminho de pensar e de fazer o bem. Você não faz para ser, você faz porque é. Você já é um cristão, agora você age como um cristão. Por isso, é um caminho de sabedoria, mas uma sabedoria que vem do alto. Tiago 3,17, aí mostra as características. Assim sendo, o jovem cristão não é chamado para viver meramente de acordo com os seus sentidos e instintos. E o jovem tem muitos sentidos e instintos. Ele tem muitas coisas que passam na sua cabeça. Ele tem inexperiência. Então ele quer fazer muitas coisas achando que aquilo é legal, é bom. Vou usar uma linguagem jovem, é maneiro. É top. Mas vai ter consequências horríveis. Não, o jovem cristão é convidado por meio de uma vida sob a direção do Espírito Santo a ponderar suas escolhas à luz da palavra de Deus, de modo que ele se encontre em fidelidade com Cristo e a sua causa. Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Colocar um texto aqui nesse momento para você. Livro de Salmos, capítulo de número 119, certo? Salmos 119. Colocar aqui um versículo que tem tudo a ver com o jovem. Como purificar ao jovem seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Ou seja, vivendo, tomando atitudes. É o que acabou de falar aqui, ó. O jovem cristão é convidado por meio de uma vida sob a direção do Espírito Santo a ponderar suas escolhas à luz da palavra de Deus, de modo que ele se encontre em fidelidade com Cristo e sua causa. Acabou. Como purificará o jovem seu caminho? Sua vida. Caminho aqui é vida, tá? Observando, vivendo essa vida conforme a tua palavra. Por isso que diz depois no 11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, passei a praticá-la. Coração tem a ver com o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço. Por isso, diferentemente de um caminho de insensatez, a vida cristã é um caminho de sabedoria, moderação e temperança.
Em outras palavras, a sabedoria cristã vai além da simples compreensão teórica. Ela se traduz em práticas de justiça, que aí é Tiago 3,17, misericórdia, paz, amor, que são as virtudes que demonstram a presença de Cristo em nossas vidas. O cristão é chamado não apenas a pensar o bem. Eu tenho boas intenções. Só Deus sabe que o meu coração é um coração bom. Mas as atitudes, como é que são as atitudes? Nós somos avaliados pelas nossas atitudes. O cristão não dá para falar que é bom teoricamente. Eu sou bom. Que bom. Bom é Deus. Mas boas obras, só se for pelas obras. E é você que vai analisar suas próprias obras. Que tipo de obras eu estou cometendo como cristão, fazendo como cristão? O cristão é chamado não apenas a pensar o bem, mas a fazer o bem, como reflexo da sabedoria. Quer dizer, é um reflexo, é uma consequência. Uma vida salva, uma vida sábia, ela tem reflexo. Isso implica em uma mudança de modo como vemos o mundo, as pessoas e as situações à nossa volta. Quando nós nos inclinamos para obedecer a Deus, a nossa cosmovisão. O que é uma cosmovisão? É uma visão de como eu vejo o mundo, as coisas, no dia a dia. A minha cosmovisão é mudada, porque ela passa a estar alinhada com a palavra. Está dentro da palavra? Eu faço. Está fora da palavra? Não faço. A sabedoria divina nos capacita a viver de maneira que glorifique a Deus e abençoe os outros, mostrando que a verdadeira sabedoria é prática e relaciona-se com o bem-estar dos outros, como um reflexo de amor de Deus. Aí o jovem está lá na escola, ou está na brincadeira lá no dia a dia com seus amigos, colegas. Aí alguém faz alguma coisa que não gosta, agora ele já não vai pensar em socar o outro, em bater no outro, em falar um monte de coisa que não deve para o outro. Por quê? Porque ele sabe que ele é um cristão. E como cristão ele tem que fazer a diferença. Ele é afrontado, mas ele não revida da mesma maneira. Por quê? Porque ele tem uma conduta diferenciada. Ele é diferente, ele passa a ser diferente. E em nome de obedecer a Deus, ele abre mão de fazer aquilo que ele quer. De exercer um direito da carne. Não, ele me ofendeu, vou fazer com ele também. Ele fez isso comigo, ele zombou de mim, eu vou zombar dele também. Ele me fez passar vergonha na frente de todo mundo, eu vou fazer ele passar também. Não. Por quê? Porque agora ele está sendo moldado pela palavra. Ainda que ele venha de um lar onde ele aprendeu a mãe e o pai falando: olha, não leva desaforo para casa não. Se fizer com você, você faz também. Tem pai e mãe que incentiva o filho a fazer esse tipo de coisa. Você é homem. Mostra lá que você é homem. Bateu, levou. Fez, aconteceu. Tem pais que acabam. Às vezes o jovem está sendo criado num lar onde os pais não são cristãos. Ou são aqueles cristãos simbolicamente. Que conduta não tem. Está ensinando o filho a brigar na escola. Ou então, não fala isso diretamente, mas diz. O filho conta o que está acontecendo e fala: quando eu era criança, comigo não tinha esse negócio, não. Eu não levava desaforo para casa, não. Quer dizer, o que você está falando em outras palavras? Revida! Então não pode fazer isso. Ao vivermos a sabedoria divina, nossas atitudes e o comportamento começam a ser moldados pela verdade de Deus. Porque conforme você vai se inclinando para viver de acordo com a vontade do Senhor, com aquilo que Deus quer, você anda na verdade. E não pelas influências passageiras do mundo. Tópico 3, último tópico, a loucura como comportamento desvairado. Então, no primeiro, duas senhoras, Dona Sabedoria e Dona Loucura. No segundo, a sabedoria como antídoto contra a insensatez, ou a loucura. E no terceiro vai mostrar como é que a loucura se comporta. 1, a senhora loucura apela aos sentidos. 2, comportamento pecaminoso vezes moderação cristã. 3, a vida moderada é proteção para a alma, ou seja, contra a loucura. Tá? 1, a senhora loucura apela aos sentidos. Se nós temos a sabedoria para nos inclinarmos, rejeitar a sabedoria é loucura, irmãos. Não tem jeito. Diferentemente da senhora sabedoria, a senhora loucura apela para a vida baseada apenas nos sentidos. O que eu sinto? O que eu tô com vontade de fazer? Tô com vontade de brigar. Tô com vontade de bater. É os sentidos. É os sentidos. Nos instintos mais baixos do ser humano. Quanto mais você der lugar ao instinto, mais você vai ter vontade de fazer. Por isso que você vai ver pessoas que adoram brigar,
Ela está dando lugar ao instinto dela, ela já tem aquilo. Tem gente que nem serve a Deus, que não tem essa tendência de querer bater, de brigar. Mas tem gente que essa é uma das fraquezas dela, e ela dá lugar com vontade. Mas se você vem para a presença de Deus, se essa era uma das suas fraquezas, o Espírito Santo vai te moldando. Vai te moldando. Recentemente eu estava conversando com uma pessoa, e ela, quando não servia a Deus, ela era brigona mesmo. Falando de uma mulher. Uma jovem mulher, né? Já tem família. E ela brigava mesmo. Com ela não tinha conversa, não. Podia ser quem fosse. Ela ia pra cima e a coisa ficava séria. Pequena, mas pensa numa pessoa brava. Tá bom. E aí, recentemente, numa conversa lá com alguém, a pessoa falou umas coisas pra ela, e aí eu até falando pra ela, olha como é que Deus transforma, né? Deus te transformou, né? Se lá atrás você tinha agredido a pessoa, quebrado tudo em volta da pessoa e mostrado pra ela quem era aquilo que ela tinha dito que você era. Sabe o que é isso? Vida transformada. Deus transforma, mas você tem que querer. Se você não quiser, Deus não pode te transformar. Podemos perceber isso. E outra coisa, ela não era fácil não. No colégio, não tinha conversa. Não tinha conversa. Chegou para estudar numa escola, já que a aula é de jovem, ela chegou para estudar numa escola e lá tinha uma menina lá que eles diziam que era a que mandava. E aí falaram para ela, ó, você tem que ficar bem calma com fulana, porque fulana é brava. Falou, não tem fulana certa, pode falar para ela se ela vir. E a menina veio. Só que ela encarou a menina, e eu não tô falando isso aqui com prazer nem nada, eu só estou dizendo o que aconteceu. Ela encarou a menina, e a menina se tornou amiga dela, e acabou, não tem conversa certa. Então, ela era uma menina brava, mas Jesus moldou ela. Hoje ela ouve cada coisa, Jesus quebranta, muda, transforma. Acabou. Paulo era um perseguidor. Porque às vezes as pessoas falam, Saulo era um perseguidor, Deus transformou num Paulo. Ele usava o nome Paulo porque no ministério que Deus chamou ele para agir, ele estava trabalhando entre os gentios. O nome Saulo era nome judeu. O nome Paulo era o nome gentio. Então, tinha a ver com o nome grego. Então, ele preferiu usar o nome grego para trazer o quê? Para trazer algo comum entre o povo que ele pregava a palavra. Não tem nada a ver a pessoa pensar, transformou um Saulo em um Paulo, só porque o nome mudou, foi feita transformação. Não é por isso. Ele escolheu usar o nome Paulo. No caso dele, foi ele que escolheu usar, por causa do público no qual ele foi levar a palavra. Então, o Paulo, ele era um homem perseguidor. Quando ele aceitou Jesus, ele passou a ser perseguido. Por que ele não usou os instintos de perseguição? Não. Eu estou servindo a Deus, fazendo obra de Deus, mas estão me perseguindo, eu vou. Deus vai levar também. Não. Renúncia. Novo homem. Podemos perceber isso, tá? Essa parte de instintos mais baixos do ser humano, podemos perceber isso nos escritos de Tiago, em que ele descreve a loucura, ou melhor, a insensatez como sabedoria terrena, animal e diabólica. Por quê? Porque não tem nenhuma característica da sabedoria divina. Terreno e animal são expressões que revelam a agitação dos sentidos. Por isso, quem tem um estilo de vida baseado apenas no que sente, buscará a felicidade puramente por meio dos sentidos que expressam prazer. E é por isso que as pessoas ficam agarradas aqui. No que vê, no que sente, tudo que sente. Ele está ligado só no que sente. Ele não está ligado no que pensa para refletir. Isso aqui realmente... E é por isso que nós temos que ter cuidado com o culto movido pelo que sentimos. Por uma oração movida pelo que sentimos. Sabe por quê? Vai ter vezes que você vai dobrar o seu joelho e você não vai sentir nada. E isso não quer dizer que Deus não ouviu a sua oração e que Ele não vai intervir. O que importa é que a palavra de Deus manda você orar. Então a pessoa acha que Deus só recebeu se ela sentiu um arrepio, um calafrio, se ela sentiu algo diferente. Não, esquece isso. Esquece isso. Eu fui pro culto, hoje Deus não recebeu o meu culto. Por quê? Você estava em pecado? Estava com raiva de alguém? Estava com algum problema que não conseguiu se voltar para Deus? Não, pastor, foi um culto normal, mas eu não senti. Ei, culto não é sentir, culto é prestar. Você pode até nem sentir, mas Deus está recebendo o seu culto sim, se é um culto conforme a palavra. Esse é o nosso maior problema.
Hoje eu não quero orar porque eu não estou sentindo de orar. Você tem que orar independente de sentir, que a Bíblia manda orar. Você tem que perdoar independente de sentir, porque a Bíblia manda perdoar. Você tem que amar independente de sentir, porque a Bíblia manda amar. Então nós não podemos agir por sentir, por sentimentos. Nós temos que agir por aquilo que a palavra ensina. E aqui é o problema. Pessoas que buscam a felicidade apenas pelo que sente. Nesse versículo, Tiago faz uma distinção entre a verdadeira sabedoria que vem de Deus e a falsa sabedoria que ele descreve como terrena, animal e diabólica. A sabedoria terrena é associada à mentalidade mundana. Ela é egoísta, que busca o próprio interesse e os desejos carnais. Como é que uma pessoa vai ser sábia se ela é egoísta? Se busca a satisfação dos seus próprios desejos, se quer visibilidade, se pensa só em si, se pisa nos outros para chegar onde quer. Isso não é sabedoria divina, irmão. Ela não tem suas raízes em Deus, mas na natureza caída do ser humano e nas influências malignas que contrariam os princípios de Deus. Esse tipo de sabedoria leva a divisões, conflitos e resultados destrutivos, ao contrário da sabedoria divina que promove paz e harmonia. A sabedoria diabólica, alguém diz, eu sou sábio, vive promovendo discórdia, confusão. Não é sabedoria divina. Viver a vida levando em conta apenas os sentidos do ponto de vista bíblico é viver de maneira louca, alvoroçada e insensata. Que coisa triste. Provérbios 9:13. 2. Comportamento pecaminoso vezes moderação cristã. É um contraste aqui. Viver um estilo de vida baseado nos instintos, na maioria das vezes, pode até ser hipnotizante. Aquilo que vicia, sabe? E a pessoa está ali tanto naquilo que não está enxergando nada por fora. Na verdade, o comportamento pecaminoso parece mais convidativo e agradável do que o estilo de vida cristã. Isso é verdade. Pecar contra Deus havia o que era agradável, boa para se comer. Mas ia trazer uma consequência terrível. O problema é que enquanto se vive desavisadamente por meio dos sentidos, em que busca o prazer, nós estamos a todo momento ali diante dos sentidos. Estamos a todo momento expostos a esse sentido. Os jovens na escola, na faculdade, pessoas no trabalho, na rua, tem que ter cuidado. A pessoa não desenvolve a consciência dos danos que vão se avolumando ao longo do tempo. Por quê? Porque quem vive só de sentir não pensa nas coisas que podem vir e nem reflete nas coisas que vieram na vida de alguém que entrou por esse caminho. O sábio aprende, inclusive, com os erros dos outros. Sabia disso? Por isso que nós temos as escrituras que mostram Davi segundo o coração de Deus, mas o mesmo Davi que participou de um homicídio e também de um adultério. Se você medita nisso, você fala, bom, ter um coração, segundo Deus, não me impede disso, porque Davi tinha e isso não impediu. Vai muito além disso. Eu preciso me inclinar a praticar isso diariamente. Então nós temos que ter muito cuidado. A ilusão de que é mais fácil viver pecaminosamente logo será desfeita quando desceu a chuva, correr os rios, assoprar os ventos, combater aquela casa e caiu. E foi grande a sua queda. Aqui é a comparação entre a casa edificada na rocha, Cristo, e a casa edificada na areia. Certo? Uma vida voltada para si mesmo, que pode ser comparada como uma vida sábia e uma vida louca. O prazer momentâneo da desobediência pode parecer fácil e gratificante, porque não tem esforço, faz o que quiser. Mas vive sem limite. Não tem verdade absoluta, que é o que eles pregam por aí, ensinam por aí, nas ideologias. Não existe verdade absoluta. Um acha que é certo, o outro acha que é errado. Problema. Cada um faz o que quiser, a vida é sua. Faça o que você quiser. Isso tá tão grave, agravado, que eles querem que as crianças também façam o que quiser. Não precisa obedecer pai, não precisa obedecer mãe. Por que eles fazem isso? Porque eles querem um cenário de caos, para depois apresentar um salvador da pátria. Aqui, esse aqui vai salvar vocês. E aí o povo, no cenário de caos, eles vão falar, ele é o salvador. Só que quando eles aceitarem ele, aí pronto, aí já era. É assim que acontece nos países ditatoriais, aonde, quando antes de se implantar um sistema desse, tem países que esse sistema foi implantado depois. Primeiro, eles promoveram o caos e depois apresentou um salvador da pátria. Ele vai resolver o problema. Aí o povo todo na miséria, não tinha o que comer, não tinha trabalho, não tinha nada. O que eles fizeram?
aceita. Agora essa pessoa vai ser o dono de cada um deles. Isso é o que acontece num país de ditadores. É isso que você quer? Então cuidado. Bom? Cuidado! Cuidado, porque o inimigo trabalha de forma sorrateira. Sorrateira. O prazer momentâneo da desobediência pode parecer fácil e gratificante, mas ao se viver de maneira desavisada, sem considerar as consequências a longo prazo, que ela vai vir. É igual cartão de crédito. Compra, vai chegar o dia da fatura. Mesmo que você compre pouquinho aqui, pouquinho ali, pouquinho lá, no final vai ter a soma de tudo. Vai vir a consequência. A pessoa acaba se afastando da verdadeira vida e da verdadeira sabedoria. Assim, viver um estilo de vida cristão exige escolha deliberada, consciente e disciplinada, ou seja, intencional. Viver intencionalmente para agradar a Deus ou viver intencionalmente para não agradar a Deus. Aí a pessoa escolhe, pois é um caminho que, embora desafiador e que muitas vezes parece ser mais difícil, e é mais difícil, leva à vida eterna e à verdadeira felicidade, enquanto a vida fundamentada apenas no prazer imediato leva à ruína. Pode ser mais fácil viver uma vida baseada apenas no prazer imediato, mas o final é doloroso. Pode ser difícil viver a vida cristã, exige muito mais esforço, mas o final é glorioso. Eu ou você escolhemos aonde queremos chegar. 3. A vida moderada é proteção para a alma. Você vê que a lição inteira está mostrando consequências da insensatez e ao tempo todo apelando para viver uma vida com sabedoria. Só não vive quem não quer. Que está em contato com essa palavra, só não vive quem não quer. Por isso, na fé cristã, a vida de moderação é uma das mais importantes virtudes que devemos desenvolver em nosso trajeto com Cristo. Moderação. Existem limites. E esses limites estão apautados aonde? Na palavra. Assim sendo, é sabedoria a preferir no lugar da sujeira a pureza. No lugar da sujeira, pureza. Isso é sabedoria. No lugar da confusão, a paz. Para que confusão? Briga. Você tem que apaziguar. A Bíblia diz, bem-aventurados pacificadores. A Bíblia diz que precisamos ter o vínculo da paz. Não, eu sou cristão, mas não sou bobo. Não levo desaforo para casa. Aí vive em confusão, longe do Espírito Santo, longe de transformação, longe de Deus poder fazer uma obra. No lugar do desvairo, moderação. No lugar da falta de trato com as pessoas, ser bem tratado. Tudo aquilo que Tiago 3,17 ensina está mostrando contraste. Sujeira, pureza. Confusão, paz. Desvario, moderação. Falta de trato com as pessoas, porque diz que é tratável, a sabedoria. Ser bem tratável. No lugar da cólera, misericórdia. No lugar dos maus frutos, bons frutos. No lugar da hipocrisia, autenticidade cristã. E hipocrisia é uma coisa que está predominando no meio de muitos cristãos. Falsidade. Chega, abraça, paz do Senhor. E por trás fala mal. Não gosto dele, não gosto dela, não vou com a cara dele, não vou com a cara dela. Você sabia que isso compromete sua vida espiritual? Você sabia que mesmo que você vá a cultos, mesmo que você tenha funções na igreja, mesmo que você participe da ceia do Senhor, isso está comprometendo a sua vida espiritual? Jesus mandou as cartas para as igrejas da Ásia. E lá tinha uma cidade chamada Sardes. Nessa cidade tinha uma igreja. A palavra de Jesus, parte da palavra de Jesus para essa igreja, fala que havia nome que vive e estavam mortos. Haviam pessoas lá que se diziam cristãos e não eram mais cristãos diante do céu. E aí é recomendado ao líder que ele viesse exortar o resto para não morrer, porque eles estavam morrendo espiritualmente. E uma pessoa que está morrendo espiritualmente, mesmo que ela esteja dentro desse processo, às vezes ela pode pregar, às vezes ela pode entregar recado, às vezes ela pode ir para culto semanalmente, várias vezes, às vezes ela pode ter função, às vezes ela pode estar até no ministério, mas a vida dela está morrendo espiritualmente. Por quê? Porque ela faz coisas que desagradam a Deus. Tem gente que acha, presta atenção nisso aqui, tem gente que pensa que pode trocar a obediência pelo que ela faz para Deus. Eu estou fazendo muita coisa para Deus, Deus sabe. Aí ela entra num ativismo religioso louco
e não quer obedecer. É hipócrita, mente, trata e não cumpre. Por aí vai. Não perdoa. Vida espiritual está comprometida. Uma das consequências de uma vida de moderação cristã é a verdadeira felicidade. Felicidade não é coisas nem pessoas. E nem mesmo um lugar aonde você chega. Felicidade é um estado. Conclusão. A frase para se repetir, que resume toda a lição, é: a vida com sabedoria exige intenção. Se você for levado pelos seus sentidos, você nunca vai viver uma vida com sabedoria. Você tem que ter a intenção de obedecer a palavra de Deus. Intenção de se comportar de forma obediente a Deus. Intenção essa na escola, intenção essa na faculdade, intenção essa em casa, intenção essa no shopping, no lazer, enfim, intenção essa em toda a sua vida. Então, a frase é: a vida com sabedoria exige intenção. Coloque aí e tome isso para a sua e que eu estou tomando aqui para a minha vida. É hora de refletirmos sobre nossas escolhas diárias. Avaliem suas vidas e identifiquem áreas em que podem optar pela sabedoria. Isso aqui não está bom. Preciso mudar meu comportamento. Guiados pelo Espírito Santo ao invés da insensatez. A palavra de Deus ensina isso aqui. Se eu não tenho força, vai para a oração. Coloca como causa de oração. Deus vai te dar força. Você pode não conseguir hoje, amanhã, mas você vai conseguir já já. Em nome de Jesus. Lembre-se, a sabedoria protege e traz benefícios duradouros, enquanto a insensatez leva à ruína. Sejam intencionais. Mais uma vez, essa palavra deve ficar gravada em você também. Intencional. Eu preciso ser intencional em obedecer a Deus. Eu obedeço quando tiver uma oportunidade. Não. Intenção de obedecer. Intenção de amar a Deus e amar o próximo. Intenção de perdoar. Intenção de não revidar. Intenção de não fazer coisas só porque estão fazendo comigo. Certo? Sejam intencionais em suas decisões e permitam que a sabedoria de Deus transforme suas ações. Você pensa? Intencional. Só posso pensar o que a palavra de Deus diz que é virtude e que louve a Deus. Por isso, as minhas emoções são resultado dos meus pensamentos e as minhas ações são resultados daquilo que eu sinto vontade. Se você for intencional em obedecer a Deus, com certeza você vai sentir vontade de coisas que agradam a Deus. A escolha de viver sabiamente é a chave. É você quem escolhe. Viver com sabedoria ou viver loucamente, insensatamente. A escolha de viver sabiamente é a chave para uma vida plena e protegida. Isso não quer dizer que você não vai ter luta, não vai ter prova, não vai ter dificuldade, não vai passar pelos conflitos do dia a dia. Você vai passar por tudo isso, mas com um comportamento sábio. Vamos agir com sabedoria em todas as áreas das nossas vidas. Vamos conferir o que iremos estudar na próxima lição? Lição de número 8, 24 de novembro de 2024. Protegendo o seu dinheiro. Cuidado para você não entrar em coisas que não deve. Certo? Lembrando a você que você pode semear no meu Ministério de Ensino, apontando a câmera do seu celular no seu aplicativo do banco e ler o QR Code e colocar generosamente o valor que Deus colocar no seu coração. Ou a chave Pix. Está aí também, em nome do Senhor Jesus. Lembrando a você também que eu tenho aqui o curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Pastor, eu quero aprender mais sobre a palavra. Então, tem aí para você o caminho disso. Curso online. Como facilitar meu estudo da Bíblia. A paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Você está prestes a mergulhar em um curso online exclusivo que vai transformar sua compreensão das Escrituras Sagradas. Imagine entender os textos, os contextos históricos e os ensinamentos que a Bíblia trata por meio de etapas no estudo bíblico e métodos de estudo. Mas atenção, essa oportunidade é limitada. Clique agora mesmo no link da descrição e garanta sua vaga nesse curso que vai enriquecer sua vida espiritual. Aguardamos você lá. Então você tem aí essa oportunidade. Bom, nesse momento, deixa eu só colocar algo aqui que, se você quiser também nos convidar, nosso contato está aqui. Eu prego, ensino, dou aulas, enfim, para todos os eventos e a esposa louva para a glória de Deus. Caso você queira, é só entrar em contato conosco. Eu quero orar e agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Vídeos de recomendação Entendendo Provérbios 9 e outros estarão na próxima tela e nos vemos no próximo programa, se assim Deus nos permitir.
Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por mais um programa. Quero pedir ao Senhor que o Senhor tome em tuas mãos cada professor e professora, use eles como instrumento na tua presença nesta aula, Senhor. Que os alunos sejam edificados em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, que aguarde e espera a volta do Senhor e todos digam amém.